Seção 60. 1 grau de julho, 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar uma indicação da condição do instrumento? Ra, ele está como anteriormente declarado. Questionador. É minha opinião que o melhor caminho para o instrumento melhorar sua condição é através de períodos de meditação seguidos por períodos de contemplação com relação à condição e sua melhora. Você poderia me dizer se eu estou correto e expandir sobre meu pensamento? Meditação e contemplação nunca são atividades adversas. Entretanto, esta atividade não irá em todas as probabilidades, em nossa opinião, alterar significativamente as predisposições deste instrumento que causam as distorções fundamentais que nós, tanto quanto vocês, temos achado desconcertantes. Questionador. Você poderia me dizer a melhor abordagem para alteração, para uma condição mais aceitável, das distorções que o instrumento está experienciando? Existe uma quantidade pequena de trabalho que o instrumento pode fazer com relação às suas decisões pré-encarnatórias com relação ao serviço ao infinito Criador nesta experiência. Entretanto, a decisão de se abrir sem reserva na oferta do Self quando o serviço é percebido é uma escolha tão fundamental, que não está aberta para alteração significante. Nem iríamos nós querer interferir no processo de balanceamento que está ocorrendo com esta entidade em particular. A sabedoria e compaixão sendo tão balanceadas por esta recapitulação de quarta densidade é útil para este complexo mente, corpo e espírito em particular. Não é uma entidade com tendência a fazer objeções triviais com relação à pureza com a qual ela dá sequência naquilo que ela sente ser o melhor a fazer. Nós podemos dizer isto devido ao conhecimento do instrumento de si mesmo, que é claro neste ponto. Entretanto, esta própria discussão pode ocasionar uma dedicação ao serviço ligeiramente menos totalmente ininterrupta em qualquer trabalho único, a fim de que o serviço possa ser continuado através de um período maior de seu espaço e tempo. Questionador. Você está dizendo então que as distorções físicas que o instrumento experienciou são parte de um processo de balanceamento. Isto está correto? Isto está incorreto. As distorções físicas são um resultado devido ao instrumento não aceitar plenamente as limitações colocadas, antes da encarnação, sobre as atividades da entidade, uma vez que ela tem iniciado o trabalho. As distorções causadas por este trabalho, que são inevitáveis dado o plano escolhido por esta entidade, são limitação e, a um nível consoante com a quantidade de energia física e vital gasta, cansaço, devido àquilo que é o equivalente neste instrumento de muitas horas de trabalho físico intenso. Este é o motivo de nós sugerirmos que os pensamentos do instrumento reflitam sobre a possibilidade da sugestão para seu eu superior à possibilidade de uma ligeira reserva de energia em um trabalho. Este instrumento, neste momento, está bem aberto até que todos os recursos estejam bem exauridos. Isto está bem se desejado. Entretanto, irá, digamos, reduzir o número de trabalhos no que você pode chamar de longo prazo. Questionador. Espalhar os trabalhos ao longo de maiores intervalos de tempo, de forma que nós tenhamos mais tempo entre os trabalhos, ajudará? Isto vocês já fizeram. Não é útil para seu grupo se tornar desbalanceado pela preocupação com uma porção do trabalho mais que outra. Se este instrumento está, em seu julgamento, capacitado, e se o grupo de apoio está funcionando bem, se tudo estiver harmonioso e se as questões a serem perguntadas foram bem consideradas, o trabalho é bem iniciado. Estressar demasiadamente a condição do instrumento é tão deletério para a eficiência deste contato quanto o comportamento antitético foi em seu passado. Questionador. À parte dos trabalhos, eu estou preocupado sobre as distorções físicas do instrumento nas áreas das mãos e braços. Existe algum, digamos, exercício mental ou alguma outra coisa com a qual o instrumento possa trabalhar para ajudar a aliviar os problemas extremos que ela tem no momento com suas mãos, etc. Sim, questionador. Seria um exercício de meditação e contemplação sobre o alívio destes problemas? Não. Questionador. O que ela pode fazer então, a fim de aliviar estes problemas? Como nós dissemos, este instrumento, sentindo que lhe faltava compaixão para balancear sabedoria, escolheu uma experiência encarnatória na qual ela fosse colocada, por necessidade, em situações de aceitação do self na ausência da aceitação de outros selves e a aceitação do outro self sem expectativa de um retorno ou transferência de energia.
Este não é um programa fácil para uma encarnação, mas foi julgado apropriado por esta entidade. Esta entidade, portanto, deve precisar meditar e conscientemente, momento por momento, aceitar o self em suas limitações, que foram colocadas pelo próprio propósito de trazer esta entidade à sintonia precisa que nós estamos usando. Além disso, tendo aprendido a irradiar aceitação e amor sem expectativa de retorno, esta entidade agora deve balancear isto aprendendo a aceitar os presentes de amor e aceitação de outros, os quais este instrumento sente algum desconforto ao aceitar. Estes dois trabalhos de balanceamento auxiliarão esta entidade na liberação da distorção chamada dor. As limitações são, em uma grande extensão, fixas. Questionador. O fato de que o instrumento já estava conscientemente ciente disso é a razão da primeira distorção não ter tornado impossível que vocês comunicassem isto para nós? Isto não está apenas correto para esta entidade que tem estado conscientemente ciente destes aprendizados e ensinamentos por alguns de seus anos, mas também é verdade para cada um do grupo de apoio. A possibilidade de uma parte dessa informação ser oferecida não existia antes dessa sessão. Questionador. Obrigado. Quando você falou, na última sessão, de choques energizadores vindos a partir do topo da pirâmide, você quis dizer que estes vieram em intervalos em vez de continuadamente? Estes choques energizadores vêm em intervalos discretos, mas vêm muito, muito próximos uns dos outros em uma forma de pirâmide funcionando apropriadamente. Em uma cujas dimensões ficaram inapropriadas, a energia não será liberada com regularidade ou em quanta. Como você pode talvez melhor entender nosso significado? Questionador. A próxima declaração que eu faço pode ou não ser esclarecedora para mim, em minha investigação da energia da pirâmide, mas me ocorreu que o assim chamado efeito no assim chamado Triângulo das Bermudas é possível devido à grande pirâmide debaixo d'água que libera esta terceira espiral em intervalos discretos e variáveis e quando outras entidades ou naves estão nas proximidades dela, ela cria uma situação na qual elas mudam o contínuo espaço-tempo de alguma forma. Isto está correto? Sim. Questionador. Então esta terceira espiral tem um efeito energizador que, se forte o suficiente, irá de fato mudar o contínuo espaço-tempo. Há um uso, ou algum valor, neste tipo de mudança? Eu sou o nas mãos de alguém da quinta densidade ou acima, esta energia em particular pode ser tocada a fim de se comunicar informação, amor ou luz através do que você poderia considerar vastas distâncias, mas que, com esta energia, podem ser considerados saltos transdimensionais. Também, há a possibilidade de viagem usando esta formação de energia. Questionador. Esta viagem seria do tipo instantânea tendo a ver com não o efeito Stirling, mas o efeito usado primariamente por entidades de sexta densidade, ou seria o efeito Stirling que você está falando a respeito? O primeiro efeito é aquele do qual nós falamos. Você pode notar que na medida em que se aprende os, digamos, entendimentos ou disciplinas da personalidade, cada uma destas configurações de prana está disponível à entidade sem o auxílio desta forma. Pode-se ver a pirâmide de Gizé como rodas de treinamento asterisco metafísico. Asterisco nota do tradutor, rodinhas de bicicleta, que treinam a criança até que ela aprenda a andar de bicicleta sem elas. Questionador. Então, a grande pirâmide submersa, próxima à costa da Flórida, é uma das pirâmides de balanceamento que reconstruiu ou algum outro complexo de memória social e caso sim, qual? Aquela pirâmide, da qual você fala, foi uma cuja construção foi auxiliada por entidades de sexta densidade de um complexo de memória social trabalhando com os atlantianos, anterior ao nosso trabalho com os, como vocês os chamam, egípcios. Questionador. Você mencionou que trabalhou com um outro grupo além dos egípcios. Quem eram eles? Estas entidades foram aquelas da América do Sul. Nós dividimos nossas forças para trabalhar dentro destas duas culturas. Questionador. A forma de pirâmide então, como eu a entendo, foi considerada, por seu complexo de memória social, naquele tempo, como sendo de máxima importância como, digamos, auxílio físico de treinamento para desenvolvimento espiritual. Neste momento particular na evolução de nosso planeta parece que vocês colocam pouca ou nenhuma ênfase nesta forma. Isto está correto? Isto está correto. É nossa honra dever tentar remover as distorções que o uso desta forma tem causado no pensamento de suas pessoas e nas atividades de algumas de suas entidades.
Nós não negamos que tais formas são eficazes, nem retemos a essência geral desta eficácia. Entretanto, nós desejamos oferecer nosso entendimento, apesar de limitado ser, que, contrariamente a nossas crenças ingênuas de muitos milhares de seus anos atrás, a forma ideal para iniciação não existe. Deixe-nos expandir sobre este ponto. Quando nós fomos auxiliados por entidades de sexta densidade, durante nossas próprias experiências de terceira densidade, nós, sendo menos belicosos ao extremo, achamos que este ensinamento foi útil. Em nossa ingenuidade de terceira densidade, nós não havíamos desenvolvido os interrelacionamentos de seu sistema de troca ou sistema de dinheiro e poder. Nós éramos, de fato, um planeta de terceira densidade mais filosófico que o seu próprio e nossas escolhas de polaridade eram muito mais centradas em torno do, digamos, entendimento das transferências de energia sexual e dos relacionamentos apropriados entre self e outro self. Nós gastamos uma porção muito maior de nosso espaço-tempo trabalhando com o ser não manifestado. Nesta atmosfera menos complexa, era bem instrutivo ter este dispositivo de aprendizado, ensinamento e nós nos beneficiamos sem as distorções que nós encontramos ocorrendo entre seus povos. Nós gravamos estas diferenças meticulosamente no grande registro da criação para que tal ingenuidade não seja necessária novamente. Neste espaço-tempo, nós podemos melhor servir a vocês, nós acreditamos, declarando que a pirâmide para meditação, entre outras formas circulares arredondadas, arqueadas, ou pontiagudas, é útil para vocês. Entretanto, é nossa observação que, devido à complexidade de influências sobre o ser não manifestado nesta ligação espaço-tempo entre suas pessoas planetárias, é melhor que o progresso do complexo mente-corpo de espírito ocorra sem, como vocês os chamam, auxílios de treinamento, pois, ao usar um auxílio de treinamento, uma entidade então toma para si a lei da responsabilidade pela taxa de aprendizado, ensinamento aumentada ou acelerada. Se este entendimento maior, se nós pudermos usar este termo errôneo, não for colocado em prática no momento por momento da entidade, então, a utilidade do auxílio de treinamento se torna negativa. Questionador: obrigado. Eu não sei se esta questão resultará em qualquer direção utilizável, mas eu acho que eu devo perguntá-la. O que era a Arca da Aliança, e qual era a sua finalidade? A Arca da Aliança era o lugar onde aquelas coisas mais sagradas, de acordo com o entendimento daquele chamado Moishe, eram colocadas. A peça colocada dentro tem sido chamada por seus povos de 2 tábuas chamadas de os 10 Mandamentos. Não eram 2 tábuas, havia uma escritura em rolo de pergaminho. Isto foi colocado juntamente com os relatos mais cuidadosamente escritos por várias entidades de suas crenças com relação à criação do Uno Criador. Esta arca foi projetada para constituir o lugar a partir do qual os padres, como vocês chamam aqueles distorcidos na direção do desejo de servir a seus irmãos, pudessem extrair seu poder e sentir a presença do Uno Criador. Entretanto, deve ser notado que este arranjo inteiro foi projetado, não por aquele conhecido pela Confederação como Yahvé, mas pelo contrário, foi projetado por entidades negativas preferindo este método de criação de uma elite chamada de os Filhos de Levi. Questionador: este era um dispositivo de comunicação então? Você disse que eles também retiravam poder dela. Que tipo de poder? Como isto funcionava? Ela foi carregada, através das propriedades dos materiais com os quais ela foi construída, sendo dado um campo eletromagnético. Ela se tornou um objeto de poder desta forma e, aqueles cuja fé se tornou não embaciada pela não retidão ou separação, este poder desenvolvido para a negatividade se tornou positivo e o é, para aqueles verdadeiramente em harmonia com a experiência do serviço, até este dia. Assim, as forças negativas foram parcialmente bem-sucedidas, mas o positivamente orientado Moishe, como esta entidade era chamada, deu a seus povos planetários a possibilidade de um caminho para o Uno Infinito Criador que é completamente positivo. Isto é comum em cada um dos seus sistemas de religião ortodoxos que se tornaram todos, de alguma forma, misturados em orientação, ainda assim oferecendo um caminho puro para o Uno Criador, que é visto pelo buscador puro. Questionador: onde está a Arca da Aliança agora? Onde ela está localizada? Nós nos abstemos de responder esta questão devido ao fato de que ela ainda existe e não infringiríamos em seus povos com sua localização. Questionador: obrigado.
Ao tentar entender as energias criativas, me ocorreu que eu realmente não entendo porque o calor inutilizável é gerado enquanto nossa Terra se move da terceira para a quarta densidade. Eu sei que tem a ver com a desarmonia entre as vibrações da terceira e quarta densidade, mas por que isto apareceria como um aquecimento físico dentro da Terra está além de mim? Você poderia me iluminar sobre isso? Os conceitos são, de alguma forma, difíceis de se penetrar em sua linguagem. Entretanto, nós tentaremos falar sobre o assunto. Se uma entidade não está em harmonia com suas circunstâncias, ela sente uma queimação dentro. A temperatura do veículo físico não aumenta ainda, apenas o calor do temperamento ou das lágrimas. Como nós podemos descrever esta desarmonia? Entretanto, se uma entidade persiste por um longo período de seu espaço e tempo em sentir este calor emocional e desarmonia, o complexo do corpo inteiro começará a ressoar com esta desarmonia, e a desarmonia irá então aparecer como câncer ou outras distorções degenerativas do que vocês chamam saúde. Quando um sistema de culturas e povos planetários inteiros repetidamente experienciam desarmonia, em uma grande escala, a Terra sob os pés destas entidades começará a ressoar com esta desarmonia. Devido à natureza do complexo físico, a desarmonia aparece como um bloqueio do crescimento ou um descontrolado crescimento, já que a função primária do complexo do corpo de um complexo mente-corpo-espírito é crescimento e manutenção. No caso de seu planeta, o propósito do planeta é a manutenção da órbita e a localização ou orientação apropriada com relação a outras influências cósmicas. A fim de ter isto ocorrendo apropriadamente, o interior de sua esfera é quente em seus termos físicos. Assim, ao invés do crescimento descontrolado, você começa a experimentar calor descontrolado e suas consequências expansivas. Questionador: a Terra é sólida por todo o caminho entre um lado e outro? Você pode dizer que sua esfera é de uma natureza de favo de mel. O centro é, entretanto, sólido, se você assim chamaria aquilo que está derretido. Questionador: e a natureza de favo de mel? Existem entidades encarnadas de terceira densidade vivendo nas áreas do favo de mel? Isto está correto? Isto foi, em um dado momento, correto. Isto não é correto neste espaço e tempo presente. Questionador: e não existe alguma civilização interior ou entidades vivendo nestas áreas, que são diferentes das fisicamente encarnadas, que de fato, vêm e se materializam na superfície da Terra em certos momentos? Como nós notamos, existem algumas que fazem como você fala. Além disso, existem algumas entidades do plano interior deste planeta que preferem fazer alguma materialização na terceira densidade visível nestas áreas. Existem também bases, digamos, nestas áreas, daqueles de outros lugares, tanto positivos quanto negativos. Existem cidades abandonadas. Questionador: o que são estas bases usadas por aqueles de outros lugares? Estas bases são usadas para o trabalho de materialização de equipamento necessário para a comunicação com entidades de terceira densidade e para lugares de descanso de certo equipamento que você poderia chamar de nave pequena. Estas são usadas para vigilância quando é solicitado por entidades. Assim, alguns dos, digamos, professores da Confederação, falam parcialmente através destes instrumentos de vigilância através de linhas computadorizadas, e quando informação é desejada e aqueles a solicitando são do nível vibratório apropriado, a própria entidade da Confederação irá então falar. Questionador: eu devo entender então que a entidade da Confederação precisa de equipamento e nave de comunicação para se comunicar com a entidade encarnada em terceira densidade solicitando a informação? Isto está incorreto. Entretanto, muitas das suas pessoas solicitam a mesma informação básica com uma enorme repetição, e para um complexo de memória social falar ad infinitum sobre a necessidade de meditar é um desperdício das habilidades consideráveis de tais complexos de memória social. Assim, algumas entidades tiveram aprovadas pelo Conselho de Saturno a colocação e manutenção destes fornecedores de mensagem para aqueles cujas necessidades são simples, assim reservando as habilidades dos membros da Confederação para aqueles já meditando e absorvendo informação, que estão então prontos para informação adicional. Questionador: tem existido, pelos últimos 30 anos, muita informação e muita confusão, e de fato, eu diria que a lei da confusão tem risada feito hora extra, para fazer uma pequena piada, para trazer informação para a catálise espiritual para grupos a solicitando.
E nós sabemos que ambos os complexos de memória social positivamente e negativamente orientados têm acrescentado a essa informação como podem. Isto levou a um tipo de condição de apatia, em muitos casos, com relação à informação, de muitos que estão verdadeiramente buscando, mas foram frustrados por uma condição que eu poderia chamar de entropia espiritual nesta informação. Você pode comentar sobre isso e os mecanismos de alívio destes problemas? Nós podemos comentar sobre isso. Questionador: apenas se você julgar ser de importância eu solicitaria um comentário. Se você sentir que não é importante nós pularemos essa pergunta. Esta informação é significante, até certo ponto, já que ela trata da nossa missão neste momento. Nós, da Confederação, somos evocados por aqueles do seu planeta. Se o chamado, apesar de sincero, é bem baixo em consciência do, digamos, sistema pelo qual a evolução espiritual pode ser precipitada, então, nós podemos apenas oferecer aquela informação útil àquele chamador, em particular. Esta é a dificuldade básica. Entidades recebem a informação básica sobre o pensamento original e os meios, que são meditação e serviço a outrem, pelos quais este pensamento original pode ser obtido. Por favor, notem que, como membros da Confederação, nós estamos falando para entidades positivamente orientadas. Nós acreditamos que o grupo de Orion tem precisamente a mesma dificuldade. Uma vez que esta informação básica é recebida e não é colocada em prática no coração e na experiência de vida, mas, ao invés disso, chocalha dentro das distorções do complexo mental, como faria um tijolo que saiu do lugar e simplesmente rola de um lado para o outro inutilmente, mesmo assim, a entidade chama. Portanto, a mesma informação básica é repetida. Finalmente, a entidade decide que está desgastada desta informação repetitiva. Entretanto, se uma entidade coloca em prática aquilo que é dado, ela não encontrará repetição, exceto quando necessária. Questionador: obrigado. Os chakras, ou centros de energia corpóreos, estão relacionados com o funil de energia da pirâmide ou eles operam como ele? Não. Questionador: há algum propósito para a mumificação que tenha a ver com alguma coisa além do sepultamento do corpo? Muito do que nós gostaríamos de falar com vocês desta distorção de nossos projetos na construção da pirâmide, nós podemos dizer muito pouco, pois a intenção foi bem misturada e os usos, apesar de muitos os sentirem como positivos, eram de uma ordem de geração não positiva. Nós não podemos falar sobre esse assunto sem infringir sobre alguns balanceamentos básicos de energia entre as forças positivas e negativas sobre seu planeta. Pode ser dito que aqueles se oferecendo sentiram que estavam se oferecendo em serviço a outrem. Questionador: qual civilização que ajudou Ra a usar a forma de pirâmide enquanto Ra estava na terceira densidade? Suas pessoas têm uma afeição por nomes. Estas entidades começaram suas viagens de volta ao Criador e não estão mais experienciando o tempo. Questionador: o instrumento desejava saber se quando usando o pêndulo para descobrir centros de energia, se o movimento de trás para frente significava qualquer coisa diferente do movimento circular? Esta deverá ser a questão final apesar desta entidade ainda estar nos fornecendo energia. Ela está experienciando a distorção na direção da dor. As rotações tendo sido discutidas, nós iremos simplesmente dizer que o movimento fraco de trás para frente indica um bloqueio parcial apesar de não ser um bloqueio total. O movimento forte de trás para frente indica o inverso do bloqueio, que é o estímulo em excesso, de um chakra ou centro de energia, que está ocorrendo a fim de tentar balancear alguma dificuldade na atividade do complexo do corpo ou da mente. Esta condição não é útil à entidade já que está desbalanceada. Existem quaisquer breves questões antes de deixarmos o instrumento? Questionador: apenas se há qualquer coisa que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou para melhorar o contato. Estejam felizes, meus amigos. Tudo está bem e suas conscienciosidades são apreciadas. Nós os deixamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Se regozijem, então, e sigam adiante na paz e na glória do Uno Infinito Criador. Eu sou o Ra. Adonai.